Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Bom, galera, como já não é nenhum mistério, como a gente falou, fazer a parte 2 aqui desse especialíssimo. Então, quero fazer a provocação que eu já comentei com eles em off aqui, que é o seguinte, bem resumido. Eu participo, né? Eu fico ali de curioso na janela vendo alguns debates de vários grupos no Facebook da ASEAN. Eu entrei em vários grupos e é legal como as pessoas conversam bastante ali. Às vezes dá a impressão que eu estou naquela espécie de Eurovision, né? Dá para ver que os povos ali tentam estabelecer conexões e eles conversam sobre muitas coisas em inglês, é bem legal. Eu fico sempre por dentro. E aí, esses dias, teve um assunto interessante que uma pessoa colocou lá quantos anos cada país é independente. E aí deu uma confusão a ponto de chegar uma hora que cada um estava falando na sua língua, ninguém mais quis ir para o inglês, está todo mundo bravo ali, todo mundo se xingando pelo seguinte, a Tailândia tem ela é chamada de Império Inconquistável, né, porque ela saiu incólume das colonizações europeias, mas o debate foi que a pessoa colocou que a Tailândia tinha em torno de 200 anos, 250 anos de independência, né? Claro que a Tailândia tem mais tempo. Querendo dizer que Myanmar, chegou é que colonizar é um termo meio complicado, né? Mas que Myanmar dominou, vamos colocar assim, a Tailândia há pouco mais de 200 anos, o Império Tangu. Enfim, aí eu jogo essa batata quente para o Emiliano para ele ir lá no grupo do Facebook lá acabar com a briga lá. Dá para dizer que a Tailândia é inconquistável, dá para dizer que ela tem 250 e alguns anos de dependência porque ela foi dominada ali por um reino vizinho, é anacrônico. E aí, essa responsa aí, essa bucha aí para você? Olha, se considerarmos com relação no contexto do imperialismo dos países europeus, como foi desenhado no final do século XIX, de chegarem a administrarem, ocuparem, gerenciarem as regiões ali do Sudeste Asiático, a gente não pode considerar a Tailândia, o Reino do Sião, como era chamado na época, como parte de um império. Ela não foi, ela fugiu disso. Agora, isso não significa que a história da Tailândia ela também faz parte das hegemonias que ora vinham do leste-oeste. No caso, como o Walter muito bem disse, os birmaneses chegaram e tiveram terríveis guerras contra os tailandeses, os thais, né? Inclusive, um grande império antes da dinastia Chakri, que se estabelece no final do século XVIII, era um outro império que tinha uma grande projeção, que era o Império de Ayutthaya. Em homenagem, inclusive, uma referência ao épico Ramayana, né? A cidade sagrada de Rama, que era Ayutthaya. Então, eles botaram... Você vê, né? Já aí tem a presença do indo-budismo bastante evidente. E Ayutthaya, ele foi numa batalha definitiva, 1767, foi destruído pelos birmaneses. Isso provocou com que foi um general chamado General Taksin, que lutou contra os birmaneses. Ele desceu o rio Chao Phraya e fundou uma nova capital depois da retirada dos birmaneses da região, numa margem que chama Thonburi. E Thonburi hoje faz parte de uma grande megalópole que se chama Bangkok hoje. Ele funda uma nova dinastia, a dinastia Chakri. Não ele, mas vai ter depois um ministro dele, que vai ascender depois da queda dele do trono, e vai inaugurar a dinastia Chakri, que, inclusive, até os dias de hoje, existe um rei tailandês pertencente à dinastia Chakri. Hoje é o Rama X, mas estamos falando do Rama I. E aí, por que eu estou falando isso da história? Primeiro que eu sou historiador, então cabe aqui também eu ficar trazendo isso para vocês, para todos os ouvintes. Segundo, então, se você considerar a questão de invasão estrangeiro, então os birmaneses foram estrangeiros, então eles dominaram também o Sião, e o Sião também foi para cima certas vezes com a redução dos birmaneses. Os tailandeses, eu vou falar os siameses, porque até 1939 chamava-se Sião.
que inclusive era uma corruptela do que era referido como a venerável cidade chinesa de Xi'an, né? Então também era chamado de Xi'an. E aí, no caso, é Sião, que depois vai ser portuguesado, latinizado por Sião. E o Sião, ele tinha, inclusive, antes, até num outro reino anterior dos Tais, que é chamado Sukhothai. Eles chegaram, no século XV, a expandir e derrotaram o maior império que tinha a leste, que era o Império Khmer. Vocês devem saber que Khmer é aquele que construiu aquele conjunto de mausoléus e templos magníficos ali em Siem como Angkor Wat. E os Thais, eles herdaram toda essa cultura Khmer. Se você for no Palácio Real de Bangkok hoje, um dos pontos turísticos insuportavelmente cheio de turistas ali em Bangkok, você vai ver que a arquitetura, a decoração, inclusive existe uma maquete que foi inspirada na arquitetura Khmer. Os siameses praticamente se apostam como os herdeiros da cultura Khmer. O Império Khmer, que decai no século XV, ele é uma referência cultural magnífica para todos os reinos que aparecem ali no Sudeste Asiático. Não somente Sião, não somente Sukhothai, também em determinadas regiões mais ao norte, de povos Thais, ascenderam, por exemplo, o reino de Lan Na, que a capital foi em Chiang Mai, né, uma das cidades mais lindas da Tailândia, foi capital do reino Lan Na. Lan Xang, que hoje você tem hoje mais ou menos o que é a República Lausiana, de povos Thais. Então, sim, desculpa. Vou fazer uma pergunta. Um termo que a gente se depara muito é a tal das mandalas, que se refere a essas unidades políticas. O Walter, inclusive, fez um trabalho, um episódio sobre isso. Só que eu nunca consegui entender bem o que são essas mandalas. Eu estudo, cara, tá na minha tese, eu coloquei ali, eu citei, mas não tem uma definição clara, né? O que parece que são unidades políticas, e aí você tem uma coisa civilizacional entre elas, um domínio que não é exatamente territorial, mas é econômico. Você saberia me ajudar a entender isso aí, cara? O contato que eu tive com o conceito de mandala, na verdade, é um grande pensador antes da nossa era, inclusive, que é o do Kautilya, né? O Kautilya, ele foi um grande pensador indiano que ele propôs uma análise de hegemonia nos livros que ele escreve, vários que ele escreve, um deles é dedicado à questão do poder. Estamos falando aí de 1000 anos antes de Maquiavel, até mais. E Kautilya, ele propõe esse sistema de mandalas, que seria, porque no meu entendimento, seria os círculos mais centrais, ou o central, é onde você tem a atuação mais direta da hegemonia do regente. Só que há limites. Estamos falando ainda de possibilidades políticas de poder muito limitados ainda antes do século XIX, século XX, até antes do século XVI. Então, haveria um processo de negociação com regentes locais. E aí, na primeira fronteira, praticamente na borda desses círculos mais centrais, o controle direto, você tem aliados cruciais a se manter, né, no local, na localidade. Seja familiares, sejam aliados muito confiáveis. E você tem um outro ciclo mais ainda exterior, que você não tem tanto uma preocupação de ter um controle direto ou aliado, mas mesmo assim você tem que ter algum controle. E aí, à medida que você vai indo cada vez mais para fora desse conjunto de ciclos, você tem a sua projeção comprometida. Então, o Kautilya, ele busca esse conceito da mandala e estende para a área política. É isso que eu tinha entendido sobre o que é a questão da mandala. E essa explicação é muito legal, esse conceito, porque ele serve para uma boa análise, por exemplo, da história indiana, né? Ela é muito boa. A imagem que veio na minha cabeça quando eu comecei a pesquisar para tentar entender, como se fosse um ímã. Uns mais fortes, outros mais fracos. Então, assim, quem está mais próximo é atraído com mais força, né? Então, quando está um pouco mais longe, nem tanto, porque é estranho mesmo, né? E aí, sendo ao contrário da história europeia, o território não é tão importante, né? Então, assim, a briga não era por território. Outra também diferença que eu vi é que você podia ser vassalo de mais de um reino ao mesmo tempo, então você criava, costurava, você não tinha obrigatoriedade, né? Essa coisa mais europeia de
de um único rei e tal, enfim, eu também tive essa dificuldade do Bruno, interpretei da minha forma ali, fiz um episódio, mas quando eu comecei a ler, a primeira imagem mesmo que veio na minha cabeça para tentar entender foi, sei lá, uma espécie de um imã ali puxando quem está mais perto, enfim, foi uma relação que eu tentei fazer. Mas, então, aí a questão é que esses autores, tipo esse Victor Lieberman, que eu mencionei na outra conversa, ele fala muito dessa transição de mandalas, que seriam estruturas políticas pré-modernas, para a formação de estados já mais, ou proto-estados asiáticos já mais consolidados, tipo na Tailândia e na Birmânia, né? Então, quando você está falando desses nomes, essas dinastias, a gente já não está mais falando em mandalas, né? Já são. É que você usa o termo Estado, já também é anacrônico, né? Mas já é uma estrutura burocrática de controle do território, né? E na Tailândia, então, você tem esse processo que é a formação de um proto-estado asiático ali, que não sofre a penetração plena assim das potências europeias, né? Como que funciona isso? Como que se deu essa proteção que eles conseguiram ter, de certa forma? Eu acredito que ali, no reino siamês, depois, quando ele estabelece a dinastia Chakri, ao contrário da Birmânia, ele já tem uma rede de laços de dominação aliado ou submetido muito mais forte. Né? E aí você também tem a questão de, primeiro, não ter sido objeto de tanto interesse nem de britânicos nem de franceses. Então, ele acabou ficou um pouco à margem do que estava sendo agredido na Birmânia, no que estava sendo dominado entre sultões malaios na Península Malaia, e com depois a entrada dos franceses vindos da Conchinchina, do delta do Mekong, e depois indo para cima de outras regiões do Vietnã. O Sião fica um pouco na fronteira disso. Agora, não é somente isso, né? A gente tem, por exemplo, já o Mongkut, que vai ser o Rama 4. O Mongkut, no meados do século XIX, ele abre diálogo com vários britânicos, franceses. Ele implementa uma série de reformas, ele tem a vontade, ele começa a implementar, inclusive com relação à abertura comercial. Ele já não tem tanto uma posição de enfrentamento como os birmaneses já chegaram de antemão, né? Houve um outro exemplo, que é questões de agressão, isso não escapou da relação da sociedade siamesa, mas o Mongkut, ele abre isso, e depois, e é um reinado longevo dele, e o filho dele, que vai ser Chulalongkorn, o Rama V, ele recebe já, inclusive, uma considerável educação e influência europeia. Então, ele traz projetos de abertura em relações alfandegárias, monetárias, com relação à questão de justiça, que começa a aceitar a presença de estrangeiros que não tinham um desenho maior de dominação com relação às terras siamesas. Nesse sentido que o Sião consegue se preservar na autonomia, no alto imperialismo no final do século XIX. Ele abre, só que também há episódios humilhantes, né? Me perdoem os tailandeses, mas eles sabem disso, com relação, por exemplo, quando a França já estabelece, indo além do delta do Mekong, ele estabelece o residente geral ali junto ao rei cambodiano, e depois ele reivindica as terras laosianas e arranca, já no final do século XIX, ele arranca esses territórios que faziam parte do Império Siamês. Então, inclusive, os franceses mandam navios canhoneiras para subir o Chao Phraya, chegando à proximidade de Bangkok, e falam assim, olha, vocês assinam para ceder esses territórios para a Indochina francesa. Os britânicos também já estavam assinando acordos com regiões ali do que é hoje o sul da Tailândia, com sultões malaios. São vários. Né? Além, projetando-se da região de Georgetown, como já tínhamos falado no episódio anterior, e eles começam a assinar essa série de alianças e fecha, e arranca também essa parte sul, muito muçulmana, do extremo sul da Tailândia e o norte da atual Malásia. Nesse vácuo, nesse limbo, o Sião ele se mantém autônomo, mas é um jogo muito complexo.
né? É um jogo muito complexo dentro do auto-imperialismo, de eles começarem a ter que aceitar uma reivindicação francesa ou britânica para se manter. Agora, existe também o elan reformador, né? Que estava vindo com Montcouts, com Chulalongkorn, de começar a ter, inclusive depois propõe uma constituição, fios telegráficos, uma ferrovia. Depois, eventualmente, vai vir um general chamado General Pibun, que ele começa a ter uma linha dura, inclusive de abolir os costumes antigos, das roupas antigas, do costume de mastigar betel, né, semente de betel, que é um estimulante, e por assim vai. Inclusive, o Pibun, vocês sabem, o Pibun ele vai ser o general que ele dá um golpe e termina com aquele conceito da monarquia sem freios constitucionais, absolutista, que tinha até mais ou menos a década de 30. E Pibun depois vai se aliar e permite a entrada e o estabelecimento de bases e ocupação japonesa na Segunda Guerra Mundial. É ele que praticamente... Ele muda o nome para Muang Thai, Terra dos Livres, e depois vai mudar o nome para Tailândia e deixar de usar o nome antigo de Sião a partir da Segunda Guerra em diante. Então, a gente tem um general militar que permite a sobrevivência. Isso eu acho que é muito interessante a gente reter aqui. São militares que aceitam a continuidade da linha monárquica dos chakres, mas, ao mesmo tempo, se estabelecem no poder. Essa ligação de militares com a família real tailandesa, ela começa a ficar evidente a partir daí. Inclusive, até os dias de hoje, eles têm uma ligação muito clara. Professor Emiliano, na sua prova aí, respondendo a pergunta do porquê a Tailândia não foi conquistada, eu responderia que talvez aí um pouco da própria comodidade europeia, né, de criar estados tampão, né, entre dois grandes impérios para evitar o choque mais direto, né, no caso os ingleses e os franceses, cada um vindo de um lado ali. E também tem alguns períodos que eu acho que talvez também esse conceito de mandala é meio abstrato, né, não dá para dizer com certeza que a gente está falando de valores intangíveis, que o rei foi hábil em negociar com ambos os lados, né? Ele estava ali travado, né, entre dois impérios europeus, né, o britânico e o francês, e soube balancear muito bem, né? Foi cômodo para ele também, né, ser tampão ali para os dois impérios não fazerem essa fronteira direta, mas também ele soube jogar muito bem com isso, em negociar com os franceses e ingleses mais ou menos termos semelhantes, tentar se colocar ali meio que neutro, não favorecer muito o império em detrimento do outro. São mais ou menos o que eu colocaria numa prova aí. De 0 a 10 aí, eu mereço quanto? Eu acho perfeito. Tá vendo? Tá aqui, ó. História da Ásia. Eu li. Tá pensando que eu não li? Eu li tudo. Agora vocês, caros ouvintes e colegas, estão aqui comigo. À medida que a apresentação vai passar, eu vou começar a me encrencar cada vez mais. Porque a situação hoje na Tailândia, primeiro que existe muitos que tem um enorme... A família real tailandesa, ela faz parte da história tailandesa, sem dúvida. Inclusive, a gente tem que dar mérito também às reformas que foram feitas por eles. Então, quando a gente fala que teve o imperialismo que chegou, dominou, a gente tem que começar a se esmiuçar, dependendo do caso, ocasião, e por assim vai. Agora, eu botei o caso aí dos militares com a família real, porque existe um lado conservador ligado a militares, ligado à família real tailandesa, e também com setores conservadores, o empresariado, e na Tailândia, que está evidente até hoje. Agora, por que eu estou entrando em território explosivo? Porque até os dias de hoje, se você critica o soberano, o rei tailandês, você pode incorrer no crime de lesa majestade. Para os estrangeiros, isso pode significar que você não pode nem sequer mais entrar na Tailândia. É um país que eu tenho enorme admiração, gosto muito de ir lá, né? Mas você tem esse risco de ser acusado de lesa majestade. O estrangeiro pode ser banido, não entrar. O tailandês ele pode ser encarcerado. E aí eu adianto para vocês que existem problemas, existem grandes lacunas
na história tailandesa que, se eu começar a refletir aqui, pode ser bastante polêmico, mas posso trazer as reflexões para vocês de maneira bastante sumária. Agora, entendo que existe esse conluio militares com a família real, que depois da Segunda Guerra Mundial, o general Pibum, por exemplo, que tinha colaborado com os japoneses, né, estamos falando de uma colaboração muito mais aberta do que o Aung San tinha feito na Birmânia. Ele volta ao poder, mas ele volta porque ele é muito anticomunista. E aí ele assume, depois, determinados governos que vai passar por fases ditatoriais militares na Tailândia, depois nos anos 50, 60, 70, 80, inclusive. E o Pibum vai ter um governo dele. Os americanos percebem essa atitude dele, né, de anticomunismo, e torna a Tailândia um dos grandes aliados dos americanos no Sudeste Asiático. A SEATO, por exemplo, Tratado de Organização do Sudeste Asiático, foi assinado junto com também a Tailândia. Depois, quando eles articulam a fundação da ASEAN, é um membro fundador, a Tailândia, e a sede da ASEAN em Bangkok, inclusive. Então, a Tailândia ela serve como um baluarte, uma base americana, inclusive da Guerra do Vietnã. O Bruno sabe disso. A base americana, das forças americanas que bombardeiam o Camboja, Laos, bombardeiam o Vietnã, muitos eles se encontram à base na Tailândia. E vão muitos militares para lá. Né? Então a Tailândia ela serve no propósito de ter uma base firme, anticomunista, no Sudeste Asiático. Inclusive, depois, quando o Vietnã cai para as forças comunistas locais, você tem um estreitamento de relações dos militares com o governo americano na década de 70, na década de 80. Então, estamos falando de uma guinada aí já bastante perigosa. Eu estou falando que é perigoso porque eu sei, eu já li vários artigos, inclusive de pessoas que começam a ter questionamentos com relação a figuras da família real britânica, tailandesa, que pode dar problema. Agora, recentemente, vocês sabem, e já vou avançar um pouco na minha discussão, você sabe que depois, na Segunda Guerra, estava previsto para um menino, um jovem chamado Ananda, a suceder o trono como o Rama VIII. E aí, no Palácio Real, em determinado evento, ele é encontrado morto por uma arma de fogo. E aí, esse é um dos episódios mais obscuros da recente história tailandesa. Foi suicídio? Se fosse suicídio, isso ia macular a figura e a família real tailandesa. Então, nunca foi esclarecido. Pode ser que ele tenha sido morto, por acidente ou não, nunca se esclareceu. Eu vou parar por aqui nas minhas reflexões, porque isso ainda não foi esclarecido. Agora, quem sucede a ele vai ser o irmão dele que não estava previsto para suceder, que vai ser o Bhumibol, o Rama IX, que vai ser a grande figura, inclusive carismática, entre a população tailandesa, que morreu alguns anos atrás. E foi um reinado muito longevo, o do Bhumibol. Ele depois vai, inclusive de certas maneiras, como houve uma grande manifestação na Universidade de Thammasat, em 73, em que estudantes foram para as ruas e os militares reprimiram com muita força os estudantes na manifestação de 1973 da Universidade de Thammasat. E Bhumibol sai, ele fala, olha, eu vou destituir o primeiro-ministro da época, é um regime parlamentar com uma voz monárquica, inspirados na Grã-Bretanha, e ele toma essa frente. Então, Bhumibol, certas vezes até, inclusive, acusa contém essa posição repressora dos militares. Só que sabemos, o Rama IX, Bhumibol, ele morre alguns anos atrás, e quem sucede ele é um filho dele que é bastante problemático, que hoje é o atual rei, né, o Vajiralongkorn, o Rama X, que não tem o mesmo carisma, não tem a mesma experiência do seu antecessor. Foi morar na Alemanha com um monte de esposa, largou o país. Sim. Ele está no poder. Eu vi essa transição dos tempos que eu ia, voltava, e aí, eventualmente, existia um espaço
de respiro democrático civil na Tailândia, no início do século XXI. O partido Thai Rak, que vai ser o Thai Rak, que é o Tailândia Ama Tailândia, é um partido popular não ligado aos militares, não ligado aos conservadores, vai eleger o Shinawatra, o Shinawatra. O Shinawatra ele vai começar a propor uma série de políticas que vai incomodar esses elementos conservadores, esses elementos militares e membros da família real. Acham justificativas de acusações de desvio de poder, de corrupção. Ele foge para o exílio, ele é um grande empresário, um dos grandes empresários aí tailandeses. E aí tem novas eleições, então guardem isso, teve novas eleições com a saída do primeiro Shinawatra, e é eleito a irmã do Shinawatra, a Yingluck Shinawatra. Então, ou seja, existe aí uma vontade democrática, social, significativa, que botou um outro Shinawatra no poder. E a Yingluck, ela vai depois sofrer um processo de impedimento, ela vai ser acusada de desvio, e eles prometem novas eleições, e a junta militar chega e dá o golpe. E isso foi em 2014, se não me engano, e até hoje eles não deram um plano claro de quando que eles vão devolver o poder civil democrático na Tailândia. Então hoje, e aí com a ascensão do Vajiralongkorn, você tem uma ascensão novamente dos elementos conservadores militares ligados com a família real dominando o poder na Tailândia, em detrimento do que tinha visto nas eleições com os dois Shinawatras. É essa análise que eu faço. É muito complicado, porque lá as oposições, sabemos aqui, ela é muito viva. Existe expressão que eles usam dos jogos vorazes, dos 3 dedos erguidos, existe panfletos, inclusive inspirando outros movimentos do Sudeste Asiático, como até mesmo no Myanmar, que usam esse símbolo dos 3 dedos, pedindo a restauração da democracia num governo civil. Vou parar por aqui, senão eu vou me complicar ainda mais. Não, agora eu quero que você se complique ainda mais, porque eu tenho mais questões aqui para levantar para ti. Eu quero retomar coisas que você falou sobre a Guerra Fria, mas não a Guerra Fria em si, mas eu quero propor algumas reflexões de ordem geopolítica, tá? Como a geografia e questões ali da localização da Tailândia. E, cara, eu estou com o mapa aberto aqui da Tailândia na minha frente. Então, para os nossos ouvintes, que nem eu falei no Myanmar, que tipo de temas de pesquisa são candentes e merecem nossa atenção, né? Um deles é o que vocês estão discorrendo agora, sobre transição entre regimes políticos, relação civil-militares e tudo mais. Numa esfera geopolítica, olha só, eu estou com o mapa aberto, está me vindo aqui vários elementos, várias questões. Uma delas, o Estreito de Kra, não sei, né? Que se falou muito sobre uma alternativa a Malacca e tudo mais. Você tem ali a questão do Mekong, né? Então, o rio Mekong, a bacia do Mekong, passa ali numa parte entre a Tailândia e o Laos, né, na fronteira, se não me engano. Você tem a questão de minas terrestres, que, se não me engano, na Guerra do Camboja, ali com a Tailândia, o Khmer Vermelho foi se refugiar na fronteira com a Tailândia. E aí, quando eu estive no Camboja, eu entrevistei lá o porta-voz do governo e tal, ele falando, olha, nós do Camboja temos que nos aproximar da China, porque olha para a nossa localização, nós estamos entre vizinhos muito mais fortes, Vietnã e a Tailândia, né? Então, além dessas questões, né, você tem a projeção da Tailândia na Península da Indochina, né, a influência da Tailândia como uma potência regional ali, né? Então, você tem uma atração de migrantes, não só refugiados, mas gente que vai trabalhar na Tailândia, que vem do Laos, né? Trabalho ilegal, muitas vezes não regulado, trabalho escravo, exploração sexual e tudo mais, muita coisa. A Tailândia acaba virando foco ali, né? De gente que vem do Myanmar, mulheres principalmente, mas não só, né? Do Myanmar, do Laos, do Camboja, que vão parar na Tailândia. Então, a Tailândia também tem uma política migratória, eu não sou especialista nisso, mas bem peculiar, assim, né? Então, cara, eu só estou com o mapa da Tailândia aberto, eu vejo essas questões com o Camboja, com o Laos, com o Myanmar, ali você tem, além do Estreito de Kra, né,
o separatismo ali do sul da Tailândia, né, querem separar da Tailândia, mas não, os muçulmanos não querem necessariamente fazer parte da Malásia, né? Então, assim, cara, é um prato cheio de temas de estudos, né? Então, eu sei que não vai dar para você esgotar tudo isso agora, Emiliano. Pegue o que você quiser aí para falar, mas a ideia é instigar, assim, quem quer estudar a Ásia. Como que a gente pode pensar nesses temas, né? Que temas você acha que vem lá da história e que a gente pode estimular para os nossos ouvintes aí, né? Pesquisar. Olha, na verdade, eu sempre gosto também de trabalhar geografia e mapas. Eu até aplaudo a maneira do Bruno trazer a questão dos mapas. Eu acho que os mapas eles fundamentam muito nossa análise, inclusive para a história, né? A gente tem que lidar com mapas, porque ele faz a gente ter um posicionamento mais espacial interessante. E, sem sombra de dúvida, a Tailândia ela se torna uma base de longo prazo os americanos, onde eles projetam, tem inclusive muitos americanos, aí vem aqueles filmes hollywoodianos de péssimo gosto, mostrando depois os veteranos do Vietnã, com mulheres tailandesas que vêm das regiões mais marginais, inclusive de outros países adjacentes, como você falou, e com relação à questão da prostituição, com relação a drogas e por assim vai. Mas a Tailândia ela se torna um dos principais aliados americanos, sem sombra de dúvida. Foi assim na Guerra do Vietnã. Inclusive, muitos depois fogem pelas fronteiras, encontram abrigo nas províncias mais orientais ali, junto com o Camboja. As extensões tailandesas elas são muito maiores em comparação do que foi arrancado do Camboja no século XIX e também do Laos. Hoje você tem uma grande imigração. As regiões turísticas que você tem na Tailândia, ali mais no sul, naqueles grandes praias, você tem muitos Karens que vêm do Mianmar, eles estão ali na proximidade da península, vão em Phuket, por exemplo, e trabalham lá, né, muitos imigrantes. A economia tailandesa hoje ela é muito maior do que as regiões, então ela atrai também esses imigrantes e também todos os problemas decorrentes. Eu acho que é um prato cheio, concordo com você com relação aos estudantes de história e também de relações internacionais e outros. É um país muito complexo. E existe, sim, por exemplo, hoje você tem na Tailândia, quando você chega no aeroporto internacional de Bangkok, Suvarnabhumi, quando você já entra na grande rodovia para se dirigir a Bangkok, você tem grandes cartazes falando, olha, a Tailândia é um estado, praticamente falando, olha, a Tailândia é um reino budista. Não usem em vão a imagem de Buda. Isso foi uma coisa de uns anos para cá, porque antes não tinha esses grandes cartazes. Você tem uma reorientação muito mais agora ortodoxa, conservadora, de um elemento de monges budistas ligados à família real e aos militares. Isso está evidente, já é uma coisa que na época de Bhumibol não tinha isso. Enfim, não vou entrar no mérito dessas questões, mas já é uma mudança de maré. Você percebe ali até o grande rendimento para a economia tailandesa, que é o turismo, né, que eu acho que eles sabem trabalhar muito bem. Até nisso eles estão falando, olha, parem de considerar a Tailândia como um lugar de drogas, de prostituição. E aí eu tenho até certa simpatia nisso, de você buscar respeitar a cultura e a história de um local. E sabemos que o Ocidente, de maneira muitos ocidentais, turistas, de maneira superficial, tatuam uma imagem de Buda ou acham que é só questão esotérica escrever algo em tailandês e acha que está sendo... Você tem que tomar muito cuidado com relação à história e cultura de uma região. Só que também essa postura muito impositiva é uma coisa que me incomodou muito lá. Sabe? Você tem umas coisas muito duras que estão vindo hoje na Tailândia. A família real tailandesa, por exemplo, tem um grande fundo de investimentos que eles são majoritários, que é uma coisa que é considerada um dos maiores fundos
bilionários em termos de dólares americanos que eles detêm, não só de propriedades, como também grandes investimentos em grandes empresas tailandesas no Sudeste Asiático. Algo comparável mais ou menos com o que a família real de Brunei tem. É uma coisa assombrosa. Só que no caso da Tailândia, esse fundo, ele é um fundo real, é considerado um private purse, é um fundo privado, em que o governo tailandês não tem como investigar. É uma coisa meio à parte. Só que também existe aí participação também em investimentos militares, setores militares na indústria de defesa militar. Então, daí você começa a entender como é que se liga os interesses da família real, que é muito rica, da Tailândia, com os militares. É uma coisa que está me incomodando muito. Eu vejo isso, esse fechamento desses setores conservadores, eu acho que é o maior atentado para a democracia tailandesa atual hoje. Porque existe outro lado, existe a sociedade que elegeu os dois Shinawatras, que sabe disso e contestam. Os que são os camisas amarelas, que protestam para manter e são contra os camisas vermelhos dos Shinawatras, do Partido Popular, a cor amarela é a cor da realeza. Então, eles mesmos já é uma expressão desse lado mais conservador, antidemocrático, como está se desenhando hoje claramente, em detrimento do que eles tiveram uma vida democrática civil que resultou na eleição de dois Shinawatras, entre outros. Eu lamento muito com que eu vejo com muita preocupação, mas eu vejo também como a sociedade tailandesa não se entrega. Na verdade, ela tá viva, né? A sociedade ela está viva, assim como também na Mianmar, assim como as mulheres que estão indo para as ruas hoje no Afeganistão estão indo protestar. E a gente tem que terminar com essa atitude que eu vejo muito, de falar assim, mas coitado das mulheres afegãs, por exemplo. Bom, se você quiser ajudar, você dá voz às mulheres afegãs, e não vem com julgamento neocolonial de que elas estão sendo oprimidas, ficam escondidas em casa e se vestem de determinada maneira. Se você quiser ajudar, existem organizações de mulheres afegãs que querem também lutar, e lutam, e têm voz para isso. No caso da Tailândia, eu acho que existe essa dicotomia que está muito complicado. Né? Me incomoda muito como essa junta militar tomou o poder em 2014, sabe? E você tinha um processo democrático anteriormente e depois foi desconstruído. Né? E como que eles tomaram isso e como é que eles estão mantendo isso? Isso é uma coisa que fere, porque também você tem uma perspectiva também democrática muito frágil no Camboja, que tem o Hun Sen, que já está há mais de 20 anos no poder. Também é uma coisa muito complicada, né? Mas, de fato, eu acho que os militares tailandeses, eles vêm aí, desde o Dipibum e do fortalecimento como principal aliado dos Estados Unidos do Sudeste Asiático, eles veem o crescimento dessa força, de servir como a base e principal aliado dos americanos, assim como também os americanos fizeram com a Indonésia, né? Como eles apoiaram e a perseguição anticomunista, que matou 500 mil de indonésios em 65, também teve a mão do governo militar ali, o governo americano e de muitos países ocidentais na Indonésia em 1965, o que provocou uma abertura de vários ditadores que vão suceder no poder na Indonésia. Então, eu acho que essas reflexões, eu acho que são prementes. São prementes. E isso é complicado. É complicado, mas a gente tem que ter a franqueza de analisar o que está acontecendo. É uma coisa... Eu falo para vocês, eu já adentrei esse terreno, estou adentrando novamente. Eu tenho minhas aulas gravadas no YouTube. É um terreno muito frágil, porque você pode ter uma reação do governo ou de muitos tailandeses que não vão gostar nem um pouco disso, mas estamos aqui como acadêmicos livres. Né? A gente não estamos a serviço de nenhum governo, de nenhum partido, de nenhuma organização. Eu estou aqui falando do que eu li independente, né? E sei que há perseguições de pessoas que denunciam isso, tá? Então não é um tema leve, né? Mas existe sim horizontes para mudança, existe luta a ser feita aí nesses lugares. A sociedade tailandesa sabe disso. E também tem essa questão da segurança, como o Bruno falou, né? Dos separatistas ali, de muçulmanos. Os muçulmanos são terrivelmente ignorados
Tem um preconceito deles na sociedade tailandesa. Muitos. Né? Assim como também no Mianmar. Né? Então, eles se sentem muito marginalizados, aquela região de Ratai, Patani, lá do extremo sul da Tailândia. O istmo de Kra, que o Bruno trouxe muito bem à tona. Existe um projeto já de algumas décadas de fazer um canal ali para encurtar a passagem que iria passar por Singapura. E aí deve ter interesses enormes, né, de não construir esse canal. Imagino que deve afetar, por exemplo, a economia de Singapura e também a Indonésia e por assim vai. Né? Isso fica em aberto, mas existe o projeto já sim, né, de fazer um encurtamento para esse canal. Enfim, são reflexões livres que faço, deixo aí vocês ouvintes. E a construção do canal também gera a preocupação do governo que isso fomente separatismo, né? Porque você vai ter, de fato, a separação do território, né? É muito legal fazer autopromoção também. Eu fiz um episódio também sobre o canal do Kra, que eu achei, quando eu comecei a ler sobre, eu achei sensacional a série de contradições que ele gera, tanto para a China, quanto para Singapura, quanto para a Tailândia mesmo. Bom, gente, olha, eu estou satisfeitíssimo. Eu vou ter dificuldade em segurar esse episódio aí por um tempo, que é a vontade que eu tenho de jogar amanhã já no ar. E é isso. Obrigado mesmo. Um comentário também interessante. Eu sigo o Pepe Escobar nas redes sociais, um jornalista brasileiro que cobre a Ásia e mora na Ásia há décadas. E ele fica muito na Tailândia. Ele é um nômade, está cada hora no lugar. O lockdown agora da pandemia, ele estava na Tailândia, ele está 2 anos lá, ininterruptamente. Que ele falou que lá foi bem severo o lockdown, e ele está lá, ele trabalha de casa, né, notebook, ele é um jornalista, muito bom de geopolítica, eu acho um dos melhores. E aí ele já comentou isso, que na Tailândia, não por medo de repressão, também, né, mas mais pelo conservadorismo que o povo tem. O conservadorismo, assim, é o apego às tradições. Ele fala que, assim, você pode ir num bar, beber com um tailandês, ele não vai falar da família real para você. E que ele sabe que é um sinal que a pessoa gostou de você, confia em você, respeita você, é um sinal da pessoa chamar você para a casa dela para um jantar, né, para algum evento, e aí sim, dentro da casa dela, conversar com você sobre a situação política, sobre a família real. Então, assim, eu já vi ele falando sobre a Tailândia, é muito interessante isso. Não é só questão de, não, eles vão me prender, lesa majestade, mas também por questão cultural e essa coisa, né, de, nós temos aqui uma família real de séculos, enfim, o apego às tradições, né? Só um adendo aí, um comentário interessante que eu lembrei, pelo que o professor Emiliano estava falando aí. Bom, gente, é isso. Só eu estou satisfeito. Vocês aí façam os adendos aí. Só fazer um adendo aí. Eu tenho um enorme respeito pela história tailandesa, pela família real. Eu sei quanto que eles gostam, genuinamente, muitos gostam da família real. Eu não estou aqui para ser o enfant terrible de chegar e desacralizar qualquer coisa. Eu estou apenas apontando questões obscuras, mal explicadas, o que tem de análise. Para fundamentar minhas análises, eu só vou indicar o livro do um jornalista escocês, chama Andrew McGregor Marshall. O nome do livro dele, que escreveu em 2014, chama A Kingdom in Crisis. É isso que eu estou vendo. Então, assim, ele viveu muito tempo na Tailândia. Esse livro ele é bastante polêmico. Inclusive, esse jornalista ele não pode mais entrar na Tailândia. Esse livro é bastante... Então, eu coloco aqui para não falarem que eu estou tirando a minha cabeça. Eu estou me baseando... Eu escrevi um artigo depois a respeito disso no que foi publicado, que é O Rei Está Desnudo, aqui no Brasil, muito baseado nesse livro do Marshall, tá? De que ele tem as provas, ele investiga essa ligação e vai muito mais adiante. Então, existe aí um fundamento que eu estou... sim, claro. Longe de mim querer dizer algo assim. É que eu lembrei do relato desse professor. E, pô, a gente está falando de um país aí que, sei lá, nos últimos 100 anos, eu não lembro o número exato, mas são mais de 20 constituições, mais de 20 golpes. Não tem como não ter esse lado também, não achar isso, né? Não lembro os números exatos, mas passavam de 20, tanto a tentativa de constituições novas quanto de golpes militares, né? Acho que em 100 anos ou 90, desde a Segunda Guerra Mundial para cá, algo assim. Brunão, vamos fechar aí para a gente viver aí também. Vamos nessa, não? Não tenho mais que complementar, não. Foi mind-blowing, foi... Como que a gente pode... Não é essa expressão, enfim. Foi muito legal, Emiliano.
Agradeço muito a tua presença aí. Eu estou falando como se eu fosse apresentador aqui, né, Walter? Você já é semi-apresentador aqui já, pô. Mas finalmente te conheci pessoalmente, assim, virtualmente ainda, mas assim, um evento acadêmico e para a grande mídia, né, síncrono, a gente pode colocar assim. Aprendi demais, cara, tanto sobre o Myanmar quanto sobre a Tailândia. E continuamos nessa vibe aí, né? Quem sabe umas próximas aí a gente volta a conversar. Valeu! Obrigado, querido Bruno. Para mim também foi o primeiro contato. Temos aí perspectivas, grandes parcerias aí acadêmicas também. Walter, obrigado. Quero fazer parte desse também dessa família A Mente Mundo aí de análise do Sudeste Asiático. Eu acho que é um terreno muito fértil de paixões, de vivências, né? Existem muitos brasileiros que vivem lá. E eu até tenho uma inveja, porque eu sei como é interessante lá. Eu gostaria, eu até falo para minha esposa, eu falo que quando me aposentar, eu vou para a Tailândia ou vou para o Camboja, eu vou viver lá, né? Porque eu acho absolutamente fascinante essa região do mundo. É o que mais me estimulou, depois trazendo muitas anotações, leituras, para começar a escrever determinados a história a respeito disso. Mas existem muitas coisas polêmicas, né? Existe muitas coisas ainda que está para desdobrar no Myanmar, existe também na Tailândia, e por assim vai. Então, estamos aqui como um espaço de reflexão, a oferecer para o público em geral também, fora das restrições acadêmicas, que é algo que sempre me incomodou. Eu sempre gostei de levar isso para fora da academia, para o público todo em geral chegar e ter a participação, de ter a reflexão com vocês. E aí, essa é uma oportunidade aí, claro que eu tenho aí com o Walter e com o professor Bruno, de estar aqui refletindo com vocês. Peço perdão novamente de coração a minha verborragia professoral, vou falando, e aí eu acabo depois tomando praticamente a argumentação, mas eu estou aqui sempre aberto e disposto a convite de parcerias com vocês. Tá bom? Obrigado, gente, pela paciência. Boa noite, porque estamos aí já adentrando. Obrigado pela paciência aí, vocês dois, aí, ficar conversando aí mais 2 horas. E, ó, Emiliano Unzer e Bruno Rendler elogiaram a minha ideia, o meu projeto, hein? Tchau, não preciso de mais nada, hein? Tchau, valeu!